Bora lá. Construindo o amor próprio. Daqui a pouco, bom dia! Tudo bem, minha querida? Daqui a pouco o pessoal começa chegando. E bora lá, gente. Construindo o amor próprio. Pensa num tema. Eu esqueci de colocar aqui meu fonezinho. Tava aqui bebendo café e o cafezinho até esfriou, gente. O TDAH, ele é assim. Ele foca em um assunto e esquece o que ele tá fazendo. Bora lá. Quando a gente fala em construção, vamos imaginar uma casa, né? Quando a gente fala em construir, o que é construção? É criar algo, né? Edificar algo, consolidar algo. Então, quando a gente diz, a gente fala em construir, é porque a gente precisa começar do zero, ok? A gente não se constrói nada do dia para a noite. A gente precisa de quê? De um planejamento, né? Por exemplo, aí, um empresário quando vai construir um prédio. Antes de construir aquele prédio, o que ele faz? Ele contrata, né, um engenheiro. Qual é o papel do engenheiro? Fazer a planta, né? E depois que o engenheiro faz essa planta, né, que ele planeja, calcula, aí começa aí os primeiros passos, né, dessa construção. Aí começa a fazer o pedido aí, contrata a mão de obra e começa aí a fazer o pedido para levantar, né, essa construção, esse edifício. No nosso amor próprio, que dentro do nosso amor próprio está o que? A nossa autoestima. Dentro do nosso amor próprio, a gente se constrói a autoestima. Não tem como você construir a sua autoestima sem você construir primeiro o amor próprio. E é uma tarefa desafiadora, por quê? Porque o nosso amor próprio, ele é construído na nossa infância. Lembra da casa, para ficar pronta, você tem que planejar? Quando nós viemos ao mundo, nós viemos como uma folha em branco. Quando nós chegamos, né, quando a nossa jornada, né, de existência nessa vida se inicia, a gente está como o quê? Uma folha em branco. Então, se na sua infância você não foi desejado, você não foi desejada, você não foi amado, você não foi amada, isso começa desde a sua infância, nos seus primeiros anos de vida. Você começa a sofrer danos. Por quê? Porque o amor próprio, ele se começa com a nossa base. E quem é a nossa base na nossa infância? Nossa figura cuidadora. O nosso primeiro espelho é a forma que a pessoa que cuidou de você, ela te deu, ela deu para você. Por que hoje na fase adulta as pessoas têm dificuldade de ter esse amor próprio? Porque na sua infância, muitas das vezes, essa pessoa não foi amada o suficiente, não foi validada, valorizada, às vezes não teve um carinho, né? Às vezes não teve um abraço. Hoje, por exemplo, no processo terapêutico, a gente atende muitos pacientes assim, né? Que não consegue se dar um abraço, não consegue ter esse olhar, né, amoroso para si. Por quê? Foram algo, gente, que ela não aprendeu. O amor próprio, ele começa a ser construído na nossa infância.
Então, quando a gente não recebe isso na infância, quando isso não é construído na infância, quando chega aqui, ó, na fase adulta, né, você começa a ter problemas. Você começa a olhar para você com o olhar do outro. A sua expectativa está sempre voltada para o outro, né? Igual a semana passada eu falei para vocês, eu tenho uma loja de roupa feminina e o que eu tenho observado às vezes no atendimento é que às vezes alguém veste uma roupa, às vezes ela gosta daquela roupa no corpo, como ela não tem assim aquela opinião formada, né, dela mesma, ela pede opinião à amiga. Escuta bem, gente, que interessante isso. Ela pede uma opinião à amiga. Amiga, o que você achou dessa roupa? Ah, eu achei que não ficou legal pra você. Ah, eu achei que essa cor não combinou com você. Só que muitas das vezes, gente, não estou generalizando. Muitas das vezes, essa opinião dessa amiga é com os olhos dela, né? É dos olhos dela, é aquilo que não ficaria bem nela. Não tem como, por exemplo, uma pessoa que usa 42 entrar dentro de uma peça de roupa 36. Entende? Cada um tem a sua medida. Cada um tem a sua medida. Então, assim, a opinião do outro, gente, pode até se importar, mas até que ponto? Até que ponto a opinião do outro é importante? Então, assim, o que eu reparo muitas das vezes é que aquela pessoa, ela gostou daquela peça, ela se sentiu bem. Mas como ela não tem esse amor próprio bem fundamentado, bem alicerçado, essa autoestima bem firmada, ela sempre está dependendo da opinião do outro. Você entende? É aí que mora o perigo. É quando eu dependo da opinião do outro. E o que eu quero deixar para você aqui, né, frisar bem para você, é que a opinião do outro não define você. A cor que o outro gosta não significa que é a cor que você gosta e que vai ficar bem em você. Então, o que acontece? Eu trouxe aqui hoje três pilares importantes para uma construção saudável do amor próprio. Gente, quem não se ama, escute bem, se você não é capaz de amar você, de ter você como prioridade, não tem condições de você amar o outro, tá? Não tem condições de você cuidar de outra pessoa, amar outra pessoa, se esse amor não emanar primeiramente de você. Para mim construir algo no outro, essa construção já tem que estar dentro de mim. Você entende? Então, bora lá. Pilar 1. Tá? Para vocês, né, que gostam de anotar, né, eu tenho alguns pacientes que quando eles vêm para a sessão terapêutica já vêm com caderno e caneta. Gente, tudo importa, tá? Assim, às vezes uma frasezinha vai fazer diferença aqui, ó, na sua cabecinha. Tem um versículo na Bíblia, tá, que diz assim, gente, em Provérbios 23:7. Como imagina a sua alma. Quando o homem imagina a sua alma, o que ele pensa dela mesma, dele mesmo, é o que ele é. Bom dia, Gerlaine. Seja bem-vinda, querida. Então, assim que o homem pensa sobre ele, sabe? O que eu imaginar na minha alma, o que eu pensar aqui na minha alma, é o que eu estou pensando de mim mesmo. Então, por isso que cuidar para uma boa construção de amor próprio, eu preciso cuidar dos meus pensamentos. Lembra que tem um versículo que eu sempre trago para vocês?
eu costumo dizer que esse versículo tinha que ser de cabeceira, né? Esse versículo ele tinha que estar na cabeceira da nossa cama. Que é aquele versículo quando Jeremias diz, olha, eu quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Jeremias está dizendo assim, ó, eu quero nutrir em minha alma. Porque, ó, primeiro é o que? Pensamento. Primeiro eu penso, depois vem pro meu coração. Nada chega no nosso coração sem antes ter passado para nossa mente. Por isso, cuidar dos pensamentos, daquilo que você pensa, faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, bora lá, gente. O primeiro pilar para essa construção do amor próprio, né? Para construir esse amor próprio, é a consciência de si mesma. Lembra do versículo Provérbio 23:7? Aquilo que eu imagino na minha alma é o que eu sou. Então, isso é ter consciência de si mesmo. E ter essa consciência, você consegue linkar, você consegue separar. Se você não teve essa oportunidade desse amor próprio ser construído na sua infância, hoje você tem a oportunidade. Bom dia, Kênia. Bom dia, minha amiga. Bom dia para você, seja bem-vinda. Então, se você não tem essa oportunidade de ter construído o seu amor próprio na sua infância, acredite, na fase adulta você tem essa oportunidade. Quando você está aqui, ó, na fase adulta, você tem a oportunidade de você construir. Não se constrói uma casa da noite para o dia. Saudades de você também, minha querida. A gente não se constrói uma casa da noite para o dia. Você não constrói nada. Você não constrói a sua carreira da noite para o dia. Você não consegue construir a sua carreira da noite para o dia. Quando você decide trilhar carreira, qual é o primeiro passo que você faz? Você vai concursar, você vai fazer curso, você vai se estudar, buscar conhecimento para aquilo que você decidiu seguir. Tudo é uma construção, tá? Tudo é uma construção. Não se constrói amor próprio, não se constrói uma autoestima saudável da noite para o dia. Então, o primeiro pilar que você precisa construir hoje, preparar hoje para edificar, para construir o seu amor próprio, é ter a consciência de si mesmo. É ter a consciência de si mesmo. Você precisa ter a consciência de si, tá? Você precisa ter a consciência de si. Eu preciso ter essa consciência. Você precisa ter. Bom dia, Nilva. Nilva Lima. Seja bem-vinda, querida. Hoje nós estamos falando, né, sobre construindo o amor próprio. É a nossa terceira live desse mês, né? Do Setembro Amarelo. O próximo sábado a gente vai falar sobre técnicas, tá? Emocionais aí para você ter uma vida mais leve e mais saudável. Então hoje a gente está falando aí as bases, né? Para uma construção, bom dia, querida. Para uma construção do amor próprio. Para tudo na sua vida. Um ser humano, gente. Um ser humano que não tem amor próprio. Vou te falar, você sabe o que o ser humano vive? Igual marionete, sabe? Nas mãos dos outros. A pessoa, quando ele não tem, por que é tão importante, né, você construir o amor próprio? Para você não ser marionete nas mãos dos outros, tá? Então, quando você tem esse amor próprio bem construído, você não faz nada que você não deseje, tá? Você não faz nada que não vai te fazer bem, tá? Mas para isso você precisa o quê? Se conhecer. Então, o pilar 1 nós já estamos no pilar 1, é ter essa consciência de si mesmo, tá? Eu preciso saber quem eu sou, tá? Eu preciso saber quem eu sou. Quem eu sou, sabe? Hoje você consegue olhar para você e falar assim, quem eu sou? Sabe, o que eu gosto?
O que me faz bem, né? Tem um ditado que diz: o que me faz bem que mal tem, né? Desde que você saiba o que você está fazendo, não está prejudicando a sua saúde, não está colocando em risco as pessoas que você ama. Então é muito importante a gente aprender a ter esse olhar, né? Lembra que eu sempre falo com vocês? O caminho é para dentro. O caminho, ele sempre vai ser para dentro, tá? Primeiro em mim e depois o quê? Através de mim. Então, quando eu construo esse amor próprio, quando eu me amo, quando eu me conheço, minhas queridas, as pessoas que tiver à sua volta vai ter também que respeitar também o seu processo, tá? Vai ter que respeitar a sua decisão. Então, assim, esse é o pilar 1, é ter consciência, né, de mim mesma. Então, você precisa ter consciência de si. Então, assim, para que você tenha aí a sua autoestima saudável, tá? Bem equilibrada, você vai precisar ter esse olhar, reconhecer e aceitar, viu? Você precisa aceitar quem você é, tá? Porque se você tem consciência de você mesma, consciência de si, você aceita quem você é. E se você aceita quem você é, as pessoas também que conviver com você, que estiver na sua volta, que estiver no seu caminho, também vai ter que respeitar quem você é. Porque a primeira pessoa que precisa se aceitar é você, tá? Lembra no início que eu falei? Você não vai olhar a sua vida com os olhos dos outros. Você não vai colocar o óculos do outro em você. Não tem como. Você já imaginou uma pessoa que usa aí óculos de grau, por exemplo? Né? Cada um tem um grau, cada um tem uma medida. Se você pegar aí um óculos de uma pessoa que tem aí miopia, né, gente? Que é aquela pessoa que tem um grau muito elevado. Se você colocar em você, que tiver um grau, né, mais baixo, é perigoso você até ter problemas sérios na sua vista. Então, assim, nunca olha pra você com os olhos do outro. Olha pra você, tá? Com os teus olhos. E uma coisa muito importante, tá? Quando você tem a consciência de si mesmo, é sobre julgamento. Tá? Julgamentos. Gente, eu costumo dizer que nós, presta bem atenção no que eu vou dizer para você. Eu costumo dizer que nós, seres humanos, nós suportamos, nós conseguimos suportar os julgamentos alheios. Mas se tem uma coisa que é quase insuportável para nós, é o julgamento de nós mesmos. Tá? Então, assim, não julgue você. Não julgue a si mesma, tá? Olha para você com mais carinho. Aceita suas vulnerabilidades, aceita suas deficiências. Entenda que você não é um ser humano perfeito. Entenda que você tem suas mazelas. Porque aceitar o julgamento do outro é até suportável. Mas você aceitar o julgamento de você mesma é quase insuportável. Isso vai destruir a construção do seu amor próprio. Lembra-se, você está em construção. Você está num processo de construção. E é muito importante nesse momento de construir, quando você está construindo algo. E você não está construindo algo qualquer, né? Você está construindo algo dentro de você. Né? Então você tem que ter muito carinho. E dentro deste pilar 1, gente, que é a consciência de si mesmo, tem o quê? O autoconhecimento. O que é o autoconhecimento, gente? É o conhecimento que eu tenho daqui de dentro. Eu preciso me autoconhecer, né? Eu preciso saber o que é bom para mim. Eu preciso saber do que eu gosto, né? Então, assim, buscar esse autoconhecimento, ter uma conexão profunda com a sua criança interior, você vai conseguir aí resgatar, né, partes de si mesma que estavam reprimidas, coisas lá na sua infância. Aí você vai conseguir linkar, você vai conseguir lembrar de coisas lá na sua infância que você foi reprimida, né, que sufocaram você, que você não tinha voz, que você não tinha... não sei se vocês já passaram por isso, quando as pessoas mais antigas estavam conversando e às vezes a criança entrava no meio da conversa, né? Quantas às vezes nós já ouviu falar assim: esse assunto não é para criança,
né? Sai daqui, menino, sai daqui, menino, esse assunto não é para você. Gente, isso é o quê? Isso é uma repreensão. E muitas das vezes a gente vai crescendo assim, reprimido, né? Como se a gente não tivesse voz, né? É como se a gente não tivesse voz. É lógico que os nossos pais, nossos avós não faziam isso por maldade, gente. Lembra quando eu falo com vocês que cada um dá o que tem? Cada um se apresenta com o que tem. Foi o que eles aprenderam, eles também foram ensinados assim, sabe? Então, assim, a gente vai crescendo com essa repreensão, sabe? Com essa coisa presa dentro da gente. Então, assim, o autoconhecimento vai fazer com que você tenha essa conexão com a sua criança interior. Lembra quando eu disse para vocês que eu sempre falo que a nossa infância ela é o chão que nós vamos pisar por toda a vida? Dentro de você, Nilva, tem uma criança. Dentro de você tem uma criança. E essa criança, né, dentro de mim tem uma criança. E essa criança, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer parte da minha vida por toda a vida. Tem dias que você tem desejos que não é da adulta, né? Tem dia que é a sua criança, né? Porque quem sofreu as percas, muitas das vezes quem foi desnutrida, né? Muitas das vezes, né, Nilva, muitas das vezes, né, ela foi desvalidada, não valorizaram ela. Aí quando você tá aqui na parte adulta, quando alguém também não te valoriza, quem é que sofre? Quem é que sente? É a sua criança interior. É ela que tá dentro de você. É ela, é uma partezinha de você. Que muitas das vezes a gente não se dá conta, né? Nós não fomos ensinados a isso. Nós não aprendemos sobre isso, né? A única coisa que ensinaram para nós é aquilo que você vai carregando na sua vida, né? É aquilo que você vai carregando na sua vida. Hoje você já é uma adulta, né? Hoje se eu perguntar para a Nilva, né, o que você gosta, você vai saber dizer, né? Se eu perguntar para você o que você deseja, você vai saber dizer, né? Mas quando você era criança, né, você comia o que colocava na sua mesa, você vestia a roupa que colocaram em você. Eu não tô com a foto aqui não, mas eu tenho uma foto quando eu era criança. A minha mãe, nós somos 5 irmãos. E nessa foto, eu tô fazendo pirraça, gente. É tão incrível, porque eu não gostava de vestido. Eu detestava vestido quando eu era criança. Hoje eu gosto, né? A minha versão de hoje, a adulta gosta, mas quando eu era criança eu não gostava. Eu tinha as canelinhas muito seca, muito magrinha, né? Então, assim, hoje a gente entende isso como bullying, né? Oi, Pati, bom dia! Seja bem-vinda, minha querida! Então, assim, hoje a gente encara isso como bullying. Mas na minha época, gente, hoje eu tô com 42 anos. Na minha época, nós não sabíamos nem o que era isso. Então, assim, bom dia. Então, assim, o que acontece? A roupa que colocava em você era a que você tinha que vestir, era sua mãe que escolhia. Ou era sua avó, alguém que te criou, né? O chinelo que colocava nos seus pés era aquilo ali que você tinha que aceitar. Você era criança, criança não tem voz. Criança não cuida de si, né? Então, a roupa que colocava em você, você vai vestir, certamente. Né? Então, assim, eu lembro que eu não gostava na próxima live eu vou trazer pra vocês a fotinha pra me mostrar pra vocês. Eu vou mostrar eu com a cara emburrada, pirraçando, porque eu não queria aquele vestido. Eu tô de vestidinho vermelho. Eu odiava vestido. Então, eu tirei uma foto, gente, mas eu tava com uma cara, né? Hoje eu consigo rir da situação, né? Mas a minha criança naquela época, ela foi tirar aquela foto ali revoltada, porque eu não gostava de vestido e minha mãe colocou em mim um vestido. Tá? Gente, a minha mãe, ela mandava fazer os vestidinhos, gente. Era a coisa mais lindinha. Tinha uns botãozinhos de coelhinho, de ursinho. Não sei se vocês vão lembrar. Você lembra, Paty? Antigamente, os botãozinhos das roupinhas, como é que era? Né? Era de ursinho, era carinha de gatinho, né? Era coisa linda. Ela fazia com muito amor e carinho, mas eu não gostava. Eu não gostava. Então, colocou em mim uma roupa, né? Que eu não gostava. Hoje, na minha fase adulta, eu consigo reconhecer esses gatilhos. Ninguém coloca uma roupa em mim que eu não goste. Ninguém coloca
A Nilva colocou aqui, ó. Até hoje tenho dificuldade de escolher a roupa que vou vestir. Tá vendo? Você tá vendo como que a gente pode viver os dois extremos? Hoje, a Nilva enfrenta essa dificuldade. Por quê? Ela não teve autonomia, né? Não te deram autonomia na infância. Hoje, na fase adulta, você pode ter esse olhar, Nilva, para dentro de você. Você tem essa dificuldade de autonomia, de escolher a própria roupa para vestir, né? Eu já levei para o lado extremo. Olha para você ver como que as nossas histórias... Nós podemos viver a mesma situação, né? Né, Paty? Nós podemos viver a mesma situação, só que eu levei para um extremo, né? A Nilva, hoje, ela encontra dificuldade de escolher a roupa para vestir. Eu fiquei revoltada de alguém, às vezes, por exemplo, se eu colocar uma roupa e alguém falar assim... Essa roupa não ficou bem em você. Que se dana-se a opinião do outro, porque eu não aceito ninguém colocar roupa no meu corpo. Então, assim, na sua fase adulta, você pode levar para o extremo. O meu caso foi o extremo, tá? Chegou um tempo eu não usava vestido, de jeito algum, não usava. Mas depois eu fui fazer, né, a ligação de que isso tem a ver com a minha infância, com a minha criança interior. Desde aquela época que colocou aquele vestidinho em mim, que eu não gostei daquele vestido, eu não queria vestido, porque as minhas canelinhas eram muito magrinhas. E lá na escola me chamava eu de Olivia Palito. E eu fiquei traumatizada, gerou um trauma em mim, né? Que eu não gostava de ser chamada de Olivia Palito, né? E isso gerou em mim uma disfunção, sabe? Uma desconstrução. Então, quando chega aqui, na fase adulta, eu não aceito ninguém dar opinião naquilo que eu vou vestir. Mas os extremos se destroem. Tanto a dificuldade que a Nilva tem de escolher uma roupa para vestir, eu tenho a dificuldade de alguém dar opinião naquilo que eu visto. Olha para vocês verem. Como que isso é importante a gente reconhecer os nossos gatilhos. Por isso é importante a gente ter esse autoconhecimento, né? Porque quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente consegue ter essa conexão com a nossa criança. Quando eu consigo linkar aquilo que acontece hoje na minha fase adulta com a minha criança interior, gente, isso traz uma leveza tão grande para a vida da gente, fora do comum. Aí você consegue fazer o quê? Eu não mudo aquilo que eu não tenho conhecimento, né? Não tem como. Né? O pilar 1 foi o quê? Consciência de si mesmo. Dentro deste pilar 1, que é ter essa consciência sobre si, tem o autoconhecimento e conexão. A reconexão é reconectar com a sua criança. Olha, só existe cura da criança interior ferida quando você consegue fazer essa reconexão. Hoje eu sou dona do meu eu. Hoje eu vou numa loja, eu compro aquilo que eu gosto. A vendedora, gente, pode falar que ficou lindo, ficou maravilhoso, ficou isso, ficou aquilo. Mas se eu olhar no espelho e eu não gostar, a opinião dela para mim não vai fazer diferença. Eu falo isso com vocês porque eu sou vendedora também. Né? Eu nasci no comércio. Eu trabalho no comércio desde quando eu tinha 12 anos de idade. E eu jamais eu dou opinião para o meu cliente se ele não me pedir opinião. A primeira coisa, quando a pessoa pergunta para mim o que você acha, eu falo, você gostou? Eu pego a pessoa, eu coloco ela diante do espelho, eu falo, olha para você no espelho. Você gostou da cor? Você gostou da estampa? Você gostou do corte? Caiu bem em você? Eu deixo a própria pessoa escolher, porque isso é, gente, gerar na pessoa autonomia. E 100% dos meus clientes que chegam na loja, né, Morena Rosa, eles voltam depois. Eles não compram nada sem eles quererem. Eu não tenho problema nenhum quando o cliente entra, olha e volta depois. Isso é deixar a pessoa ser autônoma. Autonomia. O que é autonomia? Autocontrole. Nilva, quando você começa, minha querida, a trabalhar autonomia, você vai curar a sua criança interior. Você não vai ter dificuldade de escolher uma roupa para vestir. Você está entendendo? Mas para isso você precisa acolher a sua criança interior. Você precisa validar ela.
né? Eu costumo dizer que a gente pega a nossa criança interior, né? A Paty tá aí, a Paty sabe, né, do que eu tô falando. Você pega a sua criança interior, você coloca a sua criança interior no colo. Você, primeira coisa que você faz, você acolhe ela, tá? Nilma, quando você estiver diante do espelho, quando você for se arrumar para sair, né? Pega a sua criança interior por um momento, conversa com ela. Diz para ela que ela não tinha autonomia na infância. Diz para ela que quem escolhia a roupinha para ela vestir era a pessoa que cuidava de você. Mas hoje na fase adulta, eu estou me desafiando, já estou conseguindo com luta. Parabéns! É isso aí, Nilva. Você está construindo, você está fazendo na sua vida, você está construindo o seu amor próprio. Sabe, a gente constrói o nosso amor próprio quando a gente valida, né, quem nós somos. Quando nós olhamos e entendemos, olha, quando eu era criança, eu vestia a roupa que colocava em mim, né? Quando um bebê nasce, gente, é a mãe que escolhe a roupa para ele vestir. Escolhe o que ele vai comer. Só que na fase adulta, hoje você pode escolher, né? Por exemplo, se você não gosta de uma roupa bege, igual eu tô aqui, né, com esse colete bege, você não vai colocar, né? Talvez você não goste do bege, você gosta do colorido. Você vai colocar aquilo que você gosta. Hoje você tem autonomia, né? Hoje mesmo, Nilva, com desafios, você está conseguindo. Você diz, eu tenho dificuldade. Você não diz assim, eu não consigo. Você diz, eu tenho dificuldade. Ou seja, tem um desafio. Mas você está vencendo todos os dias esse desafio. Então hoje, eu curo a minha criança interior todas as vezes que eu abro o guarda-roupa e eu posso escolher o que eu vou vestir. Eu posso escolher a roupa que eu quero. Eu respeito, né, a história dos meus pais, né, o gosto da minha mãe. A minha mãe fez tudo com amor e carinho. Nós tínhamos uma costureira específica que fazia as nossas roupinhas. Todos os meus vestidinhos tinha botãozinho de ursinho, de gatinho. Era que a minha mãe colocou em mim. Era o que ela deu o melhor dela. Ela deu o melhor dela. Entende? Só que eu naquela época, com minha imaturidade, eu não gostei. Você tá entendendo? Eu não gostei. Foi a criança que não gostou. Hoje, eu curo a minha criança quando eu honro a minha mãe, né? Você cura a sua criança quando você honra as figuras cuidadoras que fizeram melhor por você. Minha mãe também tinha todo... Eu acho que nós aí, gente, dos 40, né? Nós que já estamos chegando nos 40... né? Quem tá chegando nos 40, quem passou dos 40, eu acho que todo mundo tinha uma costureira, né? Antigamente a gente não tinha esse negócio de ir numa loja, né, e escolher roupa. A gente tinha uma costureira que fazia as nossas peças, né? Então assim, você cura a sua criança interior quando você valida ela. Primeiro você precisa escutar ela. Dizer, hoje você tem essa autonomia de entrar numa loja, escolher o sapato que te agrada, escolher a roupa que te agrada. Você entende? Ela se sente validada. Ela se sente acolhida. Deixa eu dizer algo para você. Ninguém vai cuidar de você. Não existe ninguém que vai cuidar de você abaixo do Criador, a não ser você mesma. A não ser você mesma. Ainda que você tenha essa dificuldade, né, de cuidar de si, você precisa todos os dias se desafiar, né? É fazer como a Nilva que compartilhou aqui, né? Uma partezinha da sua história, dos seus desafios. É se desafiar. Então, o que você faz? Quando você consegue fortalecer na fase adulta o seu amor próprio, você fortalece essa partezinha de você, que muitas das vezes não recebeu. Não recebeu. Não é porque a figura cuidadora não queria. Muitas das vezes não tinha, tá? Não tinha. Se hoje alguém chegar na sua casa te pedir algo, né, que você não tenha, você não vai ter condições de dar. Você vai ter que dizer para aquela pessoa, né, que você não vai ter condições de dar aquilo que ela tá precisando, porque você não tem. A gente não dá o que não tem.
O dia mais feliz foi quando consegui comprar um sapato sozinha. Gente, isso é cura. Palmas para ela. Isso aí, isso é cura. Você venceu, você deu um passo, você conseguiu entrar numa loja e comprar um sapato sozinha, sem ter ninguém do lado ali para dizer para você se ficou bonito, se ficou feio. Isso é o que, gente? Autonomia, controle de si, gente. Nós precisamos aprender isso, viu? Parabéns, Nilva. E o pilar 2? Gente? Autocuidado e autorrespeito. O autocuidado e o autorrespeito moram juntos, lado a lado, né? Você precisa ter esse autocuidado, né? Você precisa ter esse autorrespeito para que você tenha um corpo e uma mente saudável. Dentro do autocuidado e do autorrespeito está o estabelecimento de limites. Estabelecer limites. Você consegue estabelecer limites? Você consegue estabelecer limites? Olha, eu costumo dizer que saber dizer não é libertador. Saber dizer não é colocar limites. É colocar limites para se proteger a sua energia e o seu bem-estar. Deixa eu dizer algo para você. Quantas vezes você disse sim, querendo dizer não? Dizer não, ele pode ser desafiador, mas ao mesmo tempo, ele é libertador. Se precisar dizer não para um vendedor, diga, tá? E quem está dizendo isso para você não é só uma terapeuta. Eu também sou vendedora. E quando o cliente diz não para mim, é não. Você entende? Saber... Obrigada, Nilva. Nilva, se você puder printa a tela e manda para mim, tá? Printa a tela aqui nesse... Eu gostei demais desse seu comentário, que o dia mais feliz foi quando você conseguiu comprar um sapato sozinha. Se você puder printar, faz esse favor para mim, querida, e manda para mim lá no direct, tá? Então, meus queridos, saber dizer não é libertador. Diga não, tá? Se precisar dizer não por um filho, diga. Se precisar dizer não para um cônjuge, diga. Por mais difícil que seja, se precisar de dizer não para sua mãe, diga, tá? E que seja com muito respeito, com muito amor e com muito carinho, tá? Quando a gente diz não para alguém, a gente não tá desrespeitando aquela pessoa. Você tá respeitando a si mesma, tá? Antes de haver o respeito com o próximo, eu tenho que ter respeito comigo mesmo. Respeita a sua história, respeita o seu processo. Então, assim, se precisar de dizer não, diga, tá? Em nome do seu bem-estar, da sua energia, gente. Diga não, tá? Começa a dizer um não por dia. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu era uma pessoa, eu tinha muita dificuldade, gente. Eu tinha muita dificuldade de dizer não. Pensa numa pessoa que tinha dificuldade nessa vida de dizer não, era eu. Mas por que eu tinha essa dificuldade? Porque nós estamos vivendo um tempo, gente, muito difícil, onde as pessoas, elas, quando você diz não, elas ficam com raiva, né? Elas levam pro pessoal, né? Nunca é sobre o outro, nunca. Entenda algo aqui nessa manhã. Nunca é sobre o outro, é sobre você. Se você dizer não para alguém e essa pessoa não respeitar a sua decisão, ficar com raiva de você, não é seu problema. O problema não está com você. Eu não posso ficar com raiva de alguém. Uma pessoa curada, uma pessoa sarada, quando você diz não para ela, ela vai te entender. Sabe? Ela vai te entender. As únicas pessoas que não vai te entender quando você precisar dizer um não, né, pro seu bem-estar, né, as únicas pessoas que
que vai te entender são pessoas curadas, né? São pessoas que estão no nível, gente, de crescimento, né? No nível mais elevado, aquela pessoa que já passou pro próximo nível, né? Bom dia, Sol. Ei, seja bem-vinda. Então, assim, quando você diz não para alguém e ela entende o seu não, esse tipo de pessoas que vale a pena estar perto de você, porque elas estão respeitando a sua decisão, né? A gente não está disponível a toda hora. A gente não está disponível a toda hora. Vai ter momentos que você vai conseguir, vai ter momentos que você não vai conseguir. Então, em nome do seu bem-estar, se precisar dizer não, diga, sabe? Aí você fala assim, mas eu não consigo. Ei, é desafiador, né? Todos nós que estamos nesse processo de cura avançada, nós já passamos por isso. Então experimenta, eu vou dar uma dica prática, experimenta a dizer pelo menos um não por dia, tá? Não é difícil, pode ser desafiador nos primeiros momentos. Experimenta dizer um não por dia. Lembra-se, quando você diz não, também você está construindo o seu amor próprio, né? Se você disser não hoje para alguém, se precisar, né, você vai dizer uau, né? Palmas para mim, celebre essa primeira conquista, porque você já está a um passo de construir o seu amor próprio, né? De construir o seu amor próprio. Você está dando esse primeiro passo, né? A sua realização, né? A sua autocura, né? Quando a gente diz não, gente, a gente está se curando. Sabe, a gente está se curando, você está se libertando, sabe, é porque a gente passou a vida inteira sendo treinados a obedecer, né, a dizer sim, porque se eu dizer não vai ficar com raiva de mim e você vai agradando o outro. Olha, os seres humanos, gente, eles têm uma sede insaciável, sabe, o único que consegue matar a sede, né, da humanidade se chama Jesus Cristo, gente. Foi aquele que morreu, sabe, lá na cruz do Calvário, o único. E mesmo assim, Jesus não conseguiu agradar a todos. O que faz eu e você pensar que nós conseguiremos? Hein? Quem sou eu na fila do pão para agradar todo mundo? E você entender isso é libertador. Você alimenta a sua alma. Quando você entende que você não tem essa capacidade, você não tem obrigação de agradar a todo mundo. Fazer o bem é libertador. Fazer o bem para as pessoas, gente, isso é algo para nossa alma. Mas vai ter momentos na sua vida que você vai ter que deixar o outro para cuidar de você. Isso não é egoísmo. Tá? As pessoas hoje confundem muitas coisas. Isso é egocentrismo. Não, gente, não é o egocentrismo. Existe o egocentrismo, existe. Sabe? As pessoas com... vai com Deus, minha querida. Mas a live vai ficar salva. Depois você volta e assiste de novo. Tá bom, minha querida? Obrigada por participar conosco, tá? Então, gente... também já estou finalizando, tá? Agora 9 horas eu tenho atendimento, mas eu quero fechar isso aqui para você, tá? Eu só vou finalizar aqui para você. Entender, sabe, que você cuidar de você, olhar suas prioridades, não significa que você é egoísta, tá? Uma coisa que você precisa entender, primeiro em mim, tá? Depois através de mim. Olha para sua fatura emocional. Tá? Olha para a sua fatura emocional. Olha como está a sua vida. Para depois você conseguir, né, ajudar o próximo. Então, o pilar 3, né, finalizando aqui com vocês. Tenha conexão significativa. Tenha conexões significativas. O que é conexão, gente, significativa? É relacionamento positivo. É ter uma comunicação autêntica. Sabe? O que é ter uma comunicação autêntica? É falar, gente. É falar claramente. Sabe? Que as pessoas compreendam aquilo que você está verbalizando. Aquilo que você está dizendo. Ou seja, uma comunicação autêntica não é não e sim é sim. É tão importante isso que na Bíblia, né? Na Bíblia Jesus diz que
Dentro da palavra de Deus está dizendo que a nossa palavra tem que ser uma só. Ou é sim, sim ou não, não. Entenda, comunicação autêntica é dizer com clareza: eu não quero, eu não gosto, eu não posso, eu não vou. Isso é ter uma comunicação autêntica, né? Você dizer não é não, sabe? E não ficar se importando o que o outro vai pensar, né? Ah, vai achar que eu sou isso, vai achar que eu sou aquilo. Ah, não vai gostar. Como diz o pastor Cláudio Duarte, que se dane-se. Dane-se o que o outro pensa, né? Dane-se o que o outro pensa sobre você. O que você precisa entender para ter uma construção de um amor próprio, saudável, equilibrado, é entender que primeiro é em você. Lembra daquela dica da máscara lá no avião? Salva a si mesmo. Primeiro coloca a máscara em você, para depois colocar no outro. Entenda, isso não é egoísmo. Isso é autocuidado. Isso é autoamor. Isso é amor próprio. Primeiro em você. Construa as bases, o alicerce do seu amor próprio em você. Porque quando você estiver bem alicerçada por dentro, o que está aqui fora pouco lhe interessa. E pouco a opinião do outro não vai definir quem você é, tá? Todos os dias alguém diz algo de você. Seja bom ou seja ruim. Todos os dias. Mas o que o outro diz não vai te afetar. Aí você não vai adoecer, você não vai precisar ir para cima de uma cama, sabe? Se lamentar, ó céu, ó vidas, ó dor. Você mesma tem capacidade de cuidar de você. E se você não conseguir sozinho, procura ajuda, né? Quando você está doente, precisa fazer os seus exames médicos, você não procura um médico? Existe especialista para todas as áreas, sabe? E se tiver difícil você construir esse amor próprio, busque ajuda. Busque ajuda, porque você vai conseguir. E para finalizar, procura uma comunidade de pertencimento. Todo ser humano precisa ter um lugar para ele pertencer. O que é pertencimento? Um lugar onde te aceita. Onde aceita você com a sua personalidade. Onde aceita você do jeitinho que você é. Né? Eu costumo dizer que o ser humano ele não é 100% ruim e nem 100% bom. Né? Todos nós temos um ladinho bom e todos nós temos o nosso lado também de vulnerabilidades. Esteja cercada. A gente quer que a comunidade, pessoas, tá? Pessoas se comunicam com pessoas, pessoas lidam com pessoas. Não tem como viver neste mundo, pertencer a este planeta Terra, sem você ter alguém para estar do seu lado. Mas procura uma comunidade que fala a mesma língua que você, que te respeita. Sabe? Eu quero finalizar a live com isso aqui que eu vou dizer para você. Procura estar no lugar que o mínimo que as pessoas te dê seja respeito, tá? E respeitar é do jeitinho que você é, do jeito que você é. Você não precisa mudar para agradar aquele sistema que você está inserido. Se você está num lugar que você precisa trocar praticamente até a pele para ser aceita naquele lugar, retire-se. Ali vai te adoecer mental, tá? Vai adoecer seu emocional. Você ficar do lado de pessoas que não nutrem você, não te respeitam, adoece, tá? Procura um povo que te acolhe. Procura um povo que tá cheio de defeitos igual você, tá? Não tô falando para procurar pessoa santa, nem existe. E se por acaso aparecer alguém que disser assim pra você que é santo, que é perfeito, que não erra, aí que você tem que correr dessa pessoa mesmo. Porque normal, um ser humano normal, ele é cheio de falhas, ele é cheio de defeitos, mas ele te respeita. É o mínimo, né? O conselho que eu deixo hoje, o mínimo que as pessoas façam por você é te respeitar. Exija isso. Então, se você estiver em um lugar, né, isso vale para todas as áreas da sua vida, não só na comunidade. Mas se você estiver em um lugar que você não é respeitado, que você não é respeitada, procure uma outra comunidade para te acolher. Bom dia, Gerlândia. Já estou acabando, mas a live vai ficar salva, viu? Vale a pena assistir.
Então, assim, procura um lugar que te acolhe, tá? Com pessoas imperfeitas, igual você mesma, né? Cheio de imperfeições, mas que consiga olhar para você e te respeitar do jeito que você é. Lembra? Todo ser humano, só existe duas necessidades básicas, fundamental para um ser humano, tá? É ele amar e ser amado, tá? É ele respeitar e da mesma forma ele ser respeitado. Então, se você passar por esses 3 pilares, você vai ter no final de tudo, você vai ter construído o seu amor próprio. E daí, querida, ninguém te segura, tá? O céu para você será o limite. O céu para você será o limite. Aí ninguém vai colocar em você um sapato que não te cabe. Ninguém vai apertar uma roupa em você que não tá te cabendo. Você vai ter autonomia e dizer não, tá? Não. Então saber dizer não também faz parte da sua construção, tá bom, gente? Bom dia para vocês. Zerlândia, vale a pena assistir, tá, minha querida? Eu sei que você chegou agora. Vale a pena assistir. Paty, ó, beijo pra você. A Paty tá aqui todo sábado. Eu já sinto falta quando eu começo a live que eu não vejo a Paty, porque eu já acostumei que a Paty tá aqui. Então, assim, beijo pra vocês, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês não sabem o prazer que eu tenho de vir aqui falar, nem que seja pra uma pessoa. Porque eu amo cuidar de pessoas, amo compartilhar com vocês conhecimento e autoconhecimento, viu? Beijo no coração de vocês, tá? Que Deus abençoe. E no próximo sábado nós estamos aqui de novo às 8 horas e eu vou estar dando dicas de técnicas emocional. Gente, vai ser muito bom a live de sábado que vem. E eu vou estar, com fé em Deus, em um outro cenário, porque tem algo ali sendo preparado, sendo construído. E nós vamos estar num cenário novo para juntos aí a gente esbanjar o conhecimento e o autoconhecimento, viu? Ó, Deus abençoe. Amém, querida. Deus abençoe você também. Fica com Deus, gente.